Fala, adoradores de velharia! Vamos continuar respondendo as perguntas do povo. Aqui é o nosso espaço para termos aquela conversinha cultural, né? E se não respondi sua pergunta ainda, não se preocupe que uma hora ela vai aparecer por aqui. Então vamos jogar as cartinhas pro alto e ver qual pergunta eu vou responder. Começando com aquele caminhão de perguntas do Levi Gabriel. Como eu disse, não iria responder todas de uma vez, né? A primeira eu já respondi e a segunda é essa aqui. Se eu já gostei de alguma coisa modinha. Evidente que já, né? Até porque já fui criança e adolescente. E o simples fato de algo se tornar famoso não significa que ele seja necessariamente ruim. Eu adorava Jaspion, Changeman, Jiraiya na Rede Manchete. E continuo adorando. Mas eles foram modinha na época. O mesmo vale pra Saint Seiya. Eu curtia os hits famosos de Michael Jackson, assim como ouvia bastante Skank nos anos 90. Aliás, nos anos 90 até tive CD do Só Pra Contrariar. Agora trazendo mais pra atualidade, eu curtia Death Note, mesmo achando um chute nas bolas o otaquista médio que babava ovo pro caderninho da morte. Eu curti e fiz review do tal Round 6, mesmo achando que tem um caminhão de séries coreanas tão boas quanto, ou até melhores. Apesar do meu discurso aqui soar anti-modinha, a ideia que eu quero passar é que popularidade não é sinônimo de qualidade, e que algo ser nichado não é demérito. E convenhamos que algo que é fabricado para ser popular e atingir o máximo de pessoas possíveis, geralmente carece de alma. Afinal, na maioria das vezes, querer falar com todo mundo é muitas vezes não falar com ninguém. Por isso priorizo obras que me fazem sentir aquela coisa a mais, que sinto que falam comigo. E agora a pergunta do Lenon CF. Pretende fazer a review de Gundam Zeta, o melhor Gundam, ou de mais doramas? Cara, Gundam Zeta está na minha lista. E provavelmente teria sido melhor eu ter visto o Zeta antes de Stardust Memory. Mas pode ter certeza que vai ter por aqui sim. Mas aquela coisa, eu não quero transformar o canal em um canal de Gundam ou apenas de animes de mecha, ou um canal que só fala de Tokusatsu. Então aí tem que dar espaço para outros tipos de animes, séries, jogos. E aí, né, dá aquela demorada, já que depende de eu assistir, jogar caso seja um jogo, e depois escrever o roteiro e assim por diante. Sobre doramas, eu até já assisti vários que não soltei review aqui no canal. Mas realmente não sei se compensa, já que o grande público que assiste essas séries coreanas nem de longe tem sintonia com a minha abordagem e estilo de conteúdo. Geralmente são essas dorameiras e k-popeiras que só valorizam as produções coreanas e ficam nos grupos tietando atores. Não é o tipo de público que iria querer assistir o restante de vídeos que faço aqui. Talvez mais pra frente resolva fazer alguma review de algum dorama japonês mais antigo e tal. Aí talvez dialogue melhor com o tipo de público que atraio por aqui. Mas e aí, o que vocês acham? Agora o amigo Pedro Espínola pergunta. Um dos pontos altos do canal é a distinção que você faz entre as obras asiáticas e estadunidenses. Essa reflexão me pegou em cheio logo que cheguei ao canal. Sobre o fato de que não há tanta necessidade de adaptar uma obra a outra cultura e o quanto se perde seu real valor artístico. Como e quando você despertou seu olhar a essas questões? E quais obras mais te impactaram para fazer essa crítica? Puta que pariu, outra pergunta que vai me fazer falar bagarai. Acho que o primeiro vídeo que expliquei mais abertamente sobre do porquê repudio adaptações americanas, acho que foi no vídeo sobre a Hasbro ter adquirido os direitos de todos os Sentais no ocidente. Dito isso, não vou ficar me aprofundando do porquê acho que a americanização é algo detestável, porque já falei disso em outros vídeos. Vou falar mais de minha experiência pessoal que me fez chegar a tal pensamento. Então, cara, eu já fui criança e obviamente acabava caindo nessa lavagem cerebral, achando o modo de vida americano uma maravilha, que tudo por lá é descolado, que eles são pioneiros e fodões em tudo. Afinal, desde sempre somos bombardeados até o toba de produções americanas repleto de propaganda do American Way of Life.
com eles mostrando uma visão heróica e idealizada de si mesmo. Mas conforme fui me aproximando da adolescência, com as aulas de história, geografia, fui vendo o quanto eles foram e são pau no cu, egocêntricos, e bastava assistir telejornal para ver que mesmo na atualidade eles agem como se fossem xerifes do mundo, metendo o nariz aonde não são chamados, achando que todos os países do mundo têm obrigação de atender seus caprichos. E mais do que isso, eles refletem essa forma fútil e egocêntrica de ver o mundo em suas produções. Bastava ver qualquer filme que eles se referiam aos estudantes de intercâmbio como se fossem uma aberração da natureza, que eles estavam naturalmente na casta mais baixa da sociedade escolar. Afinal, como ousam ser diferentes e falarem tão engraçado? E por mais atrocidades que eles tenham feito no passado, como financiar ditaduras na América do Sul, todas as atrocidades covardes no Vietnã sob a desculpa de lutar contra o comunismo, as bombas atômicas no Japão, os testes nucleares no Pacífico que causaram enormes estragos ecológicos e afetaram aldeias de pescadores, os tais assassinos econômicos da CIA, e uma lista interminável. Mas ela não fica no passado, se mantém até hoje, com bases militares em Okinawa, onde eles cometem abusos com a população local, chegando a ocorrer estupro de mulheres e assassinato feito por militares americanos. Enquanto muitos espumam de ódio dos soviéticos, da Coreia do Norte, do Iraque e afins pelas suas atrocidades cometidas, basta falar dos muricas que aí a conversa muda de tom rapidamente. Ah, mas veja bem, qualquer país em seu lugar faria o mesmo. Ah, é guerra, né? Ah, fazer o quê? Americano é assim mesmo. Ah, mas eles fizeram isso porque fulano começou e blá blá blá. E por mais que a lista de filha da putagem seja infinita, sempre vai ter alguém para passar o pano e fazer parecer justificável o que é indefensável. Esse tipo de indignação seletiva sempre me deixou muito puto. Aí você vê que eles tentam a todo custo se vender como pioneiros em tudo. Quem inventou o avião foi os irmãos Wright e não Santos Dumont. E se disser o contrário, eles ficam indignados. Melhor argumento pra murica nessa ocasião é: com catapulta até a gorda da tua mãe voa. E quem inventou o cinema não foi os irmãos Lumière da França, e sim os murica, é claro. Então esse tipo de coisa foi criando em mim um forte sentimento anti-americano. E acreditem, na adolescência eu fui muito mais radical quanto a isso. Hoje estou mais moderado. Apesar de na infância ter acabado caindo nessa lavagem cerebral do modo de vida americano, eu já questionava do porquê sempre tratavam produções japonesas como algo inferior e indigna de ter o mesmo respeito e prestígio de uma produção americana. Quando eu via Tokusatsu na manchete, que era uma verdadeira febre, eu cansava de ouvir dos adultos: ah, esses filmes aí de japonês. Assim como matérias em jornais avacalhando as produções e falando que são ruins, sem carisma. Afinal, onde já se viu oriental ter carisma, né? Mesmo muitos anos depois, em 2005, quando o canal 21 passava Ultraman Tiga, e logo depois entrava ao vivo no ar um desses programas genéricos de videoclipe para adolescente. O programa era apresentado pelo Rapper X e uma modelo lá. Sempre que acabava Ultraman Tiga, o X zoando o encerramento da série, que é brabo, diga-se de passagem. Eu fico imaginando a letra dessa musiquinha aí. Se alguém souber, manda aí por e-mail. Claro, Brave Love Tiga tem uma letra boba e ridícula. As músicas do X sim possuem uma profundidade que nos fazem questionar sobre o nosso vazio existencial. Mano, as mina, pá. E com animes era o mesmo desdém. Ah, esses desenhos de japonês. Quanto a Disney sempre teve essa aura de: ah, o maravilhoso e fantástico mundo Disney. Os desenhos americanos mais famosos em geral tinham certo prestígio, enquanto o desenho japonês era automaticamente porcaria. E por quê? Porque é japonês. E claro, não se esqueçam, é ruim também porque eles são zoiudo. Já escutei diversas vezes frases do tipo: ah, em desenho japonês tem olho grande porque eles têm inveja e queriam ser olhudo. E os achismos tirados da bunda não acabam por aí. Já vi gente desdenhando meninas superpoderosas, alegando que é desenho japonês. Afinal, elas têm olho grande. O pessoal fala como se ser oriental fosse defeito.
E vamos ignorar o fato de Turma da Mônica, Pato Donald, Garfield e que tantos outros desenhos também sejam olhudos. Mas só japoneses não têm o direito de fazer estilização com olho grande. E além de todo o desdém que rotula como porcaria pelo simples fato de se tratar de uma produção japonesa, surgiu toda a cruzada para demonizar tais produções, alegando se tratar de um mau exemplo aos jovens. Então começaram a surgir os Paulo Rangers, e essas versões americanizadas. Na época eu não tinha todo esse senso crítico, assistia a primeira temporada de Power Rangers, achava maneiro porque os mechas eram dinossauros, tinha um sexto membro com visual legal e tal. Mas mesmo na época eu sentia que Jaspion, Changeman e afins tinham algo a mais. Me trazia mais emoção e um sentimento único que não conseguia descrever. Mas na época ainda achava que era uma homenagem, que era americanos se inspirando nos filmes de japonês que eu tanto adorava e a sociedade ao redor tratava como lixo radioativo. Eu não era um ávido consumidor da revista Herói. Logo, não tive acesso a tal matéria que muitos hoje têm bronca por dizerem ter sido responsável por criar o preconceito contra Paulo Rangers. Mas a verdade é que por volta de 1 ou 2 anos depois, eu já não aguentava mais Power Rangers. Aquilo não me descia mais. Mas lá para 2003, na adolescência, eu já estava na minha fase otaquista, querendo consumir todo tipo de anime, comprava revistas a respeito, comecei a colecionar mangás, e nessa época, acabei também por motivos de nostalgia, querendo recordar os tokusatsus da época da Manchete. E assim acabei virando um fã de tokusatsu. Pra mim, Power Rangers era apenas uma cópia fajuta americana de séries como Changeman e Flashman. Mas aí eu fui me aprofundando no assunto, fui querer conhecer séries inéditas no Brasil. Aí descobri que todos os Paulo Rangers eram uma versão americanizada das séries de Sentai. Então minha raiva de Power Rangers se tornou ainda maior. E ainda nesse período dos anos 2000, começaram a surgir versões americanizadas da maravilhosa safra de filmes de terror japoneses do fim dos anos 90. Ninguém queria saber de Ringo, Ju-On, e sim as versões pasteurizadas americanas como O Chamado. Afinal, o cinema se resume a Hollywood. Ai, asiático não sabe atuar. Cinema asiático é uma merda. E acho curioso o fato das pessoas se incomodarem tanto quando vem oriental tendo protagonismo em alguma coisa. Por exemplo, ser weebo é algo ridicularizado. Claro que é ridículo mesmo o otaquista que idealiza o Japão e acha que o país é aquilo que ele assiste nos animinhos de temporada. Que acha que vai pro Japão, que vai ser socialmente aceito se ficar andando de cosplay na rua, ou que é vergonha alheia a ponto de ficar falando palavras como Oni-chan, baka, watashi, kawaii, no meio das frases. Mas agora ser baba-ovo de murica é socialmente aceito. Aí é de boa a pessoa ficar se achando o máximo por seguir as tendências da moda lá dos States. Ou então ficar falando palavras em inglês no meio das frases, sendo que existe a porra da palavra em português pra isso. Ai, date com boy, delivery, overrated. Ah, tomar no cu, coisa de fresco. É aceito a pessoa ter síndrome de vira-lata, falar que quer ir pra Miami, que o sonho dela é ir pra Disney, ou que quer ir pra Cidade Luz em Paris, mas aí alguém fala que quer ir pro Japão, é weebo. Até aquele careca do God of War que tem um nome grego, a galera quer que fala de forma americanizada. Ai, Kratos. E obviamente, se você fala alguma palavra em inglês, sem a pronúncia americana certinha, sempre vem um pau no cu querer te corrigir. Mas imagina se eu chegasse pra alguém e falasse: não se pronuncia Tóquio, se pronuncia Tokyo. Não se pronuncia Ryu, se pronuncia Ryu. Claro que eu não seria babaca de fazer isso, mas se eu fizesse, certamente responderiam: ah, foda-se, quem se importa? Ah, olha como eu sou gozadinho, falei pastel de flango pro japonês. Mas cara, mas quem fala flango é chinês. Ah, tanto faz, tudo igual essas porra. E sempre que querem impor credibilidade em alguma coisa, usam uma palavra em inglês. Jogos de tabuleiros se tornam mais ousados e viram board games. Ai, não é bonequinho, é figure action.
E repararam que tem toda essa onda desses papagaios que não conseguem ficar 2 minutos sem gritar pro mundo que as katanas são inferiores às espadas europeias. Por que toda essa fixação? Ou constantemente esses imbecis baba-ovo de UFC que não sabem diferenciar arte marcial de modalidade esportiva. E sempre saem falando por aí que as artes marciais orientais são uma farsa e são inferiores. Sempre tem que reduzir um estilo de luta oriental para exaltar o que foi moldado no ocidente para esporte. Ai, Kung Fu é dancinha. Ah, mas o Krav Maga é foda, pipipi, popopó. Sendo que o Krav Maga tem elementos tirados do Kung Fu, como movimentos do estilo serpente, só que moldados para abordagem de defesa pessoal. Mas enfim, esse papo de arte marcial também rende um assunto mais complexo, então não vou me aprofundar aqui. Ou então, todo aquele chilique que teve quando uma japonesa ganhou o Miss Universo. Acusaram de roubalheira, uma ex-Miss lá como comentarista na transmissão da Band, toda indignada falando: agora a Miss Universal é uma oriental feia. Ou aí nas Olimpíadas de Tóquio, afinal todo mundo vira especialista de toda a modalidade esportiva nessa época, né? Aí putinhos por ver brasileiro perdendo para japoneses em várias categorias, geral falando que estavam roubando por estar em casa, sendo que o Japão sempre foi uma potência olímpica e sempre foi normal ficar entre 5º a 3º lugar nos quadros de medalha. Mas aonde já se viu o oriental ser bom em esporte, né? Parece que muita gente ainda tem a mesma mentalidade da época das colônias, que os europeus iam para a Ásia promover disputas só para tentar provar que sua raça é superior. Uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. E para piorar, sempre que alguém me via consumindo qualquer coisa de tokusatsu, não precisava ser Sentai, absolutamente qualquer tokusatsu. Tinha que vir algum imbecil falar Power Ranger. Até entendo que é normal a pessoa correlacionar com aquilo que ela tem a referência, mas a insistência em permanecer na ignorância é que me deixava tiririca da vida. A pessoa não fazia ideia do que tá falando, mas ela tem que ter opinião sobre tudo, né? Ah, isso é cópia de pau no Ranger. Aí eu já com a veia saltando vou lá e explico que essas séries vieram antes, falo datas e tudo, e a pessoa bate o pé, não, é cópia sim. Afinal, aonde já se viu japoneses criar algo? Quem cria tudo que existe são os americanos. Afinal, o universo gira ao redor do glorioso Estados Unidos da América. Infelizmente vivemos em um mundo em que credibilidade é medida pela popularidade. Não é à toa que tem a rodo desses conteúdos geeks genéricos por aí que vem trazer aquelas informações super bombásticas que ninguém sabe. Sabia que Power Rangers são inspiradas em umas séries genéricas japonesas? É, a versão japonesa que é genérica, né? Os artistas que criaram todo o conceito durante todos esses anos, esses aí fizeram qualquer coisa sem importância. Mas agora a versão pasteurizada americana, que apenas recicla cenas do originais e molda tudo pro padrãozinho feito pra moleque murica bobado, essa sim é a versão definitiva da fórmula. Aí tem esses canais de nostalgia barato com vídeo do tipo: olha os jogos desconhecidos de Power Ranger, e colocam Car Ranger no meio. Os caras não se dão o trabalho de fazer uma pesquisa minimamente decente. Ou então canal de games aí, os caras vão lá jogar Car Ranger e coloca thumb e tudo como se fosse Power Rangers Turbo. Seja por ignorância do youtuber em si, ou meramente porque assim acha que vai obter mais cliques, e no vídeo em si sequer se dá um trabalho de falar sobre a série original. Isso é a história sendo reescrita. Aqui muitos agem como se Tokusatsu ou Sentai não existisse. Tudo se resume a Paulo Rangers. Foda-se os 47 anos de legado de Super Sentai. Apenas agem como a existência da versão americanizada apagasse e substituísse as originais. Sempre que surge alguma notícia que se relaciona com Super Sentai, sempre algum veículo nerd aí já substitui por Power Ranger. Afinal, aquelas séries japorongas não são conhecidas pela grande massa de bazingueiros. Não são objeto de nostalgia da geração TV Globinho. E claro, é coisa japonesa e quem liga pra isso? E assim agem como se fosse algo que não merecesse ser citado e devidamente creditado, apenas varrido pra debaixo do tapete,
enquanto outra coisa toma seu lugar, tipo o Mr. Satan em Dragon Ball. Aí vem gente com esse papo pra cima de mim. Ai, você fala como se heróis de roupas coladas fazendo poses feitas no Japão fosse melhor que heróis de roupas coladas fazendo pose feita nos Estados Unidos. Sim, é melhor. E não tenho obrigação nenhuma em ter algum respeito por americanização. Estou pouco me importando se vão me chamar de fã xiita, como faziam nos tempos de Orkut, ou de purista, como chamam atualmente. Então, Pedro, basicamente é isso. Desculpa ter feito da sua pergunta uma palestra. Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um no joinha, se inscrevam no canal e, por que não, compartilhar esse vídeo nos grupinhos de Tokusatsu e compartilhar com seus amiguinhos. Afinal, comentários me xingando não se fazem sozinhos, né? Até o próximo vídeo. Fui!